seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito interessante. Eu fiquei imaginando essa situação. E imagina você, aqueles que estão no YouTube, nós estamos em São Paulo, no meio da Paulista, aquele mar de gente, aí de repente vem alguém e diz assim para você: ei, vai lá e fala para o meu irmão que ele precisa repartir comigo a herança. O que você vai dizer para ele, se você não conhecer? Eu nem te conheço. Como é que eu vou interceder por você, por uma realidade que eu nem te conheço? Eu olho para esse evangelho à luz de uma intimidade com Deus. Primeiro, São Lucas, ele diz que é um homem no meio da multidão. Não faz questão sequer de dizer qual é o nome desse homem. Provavelmente a gente só vai saber no céu. E o que esse homem pede tem uma perspectiva por detrás, tem uma crítica à lei de Israel. Era comum em Israel, não sei, creio que até hoje, mas o primogênito, ele tinha direito a 2/3 da herança. Então, era como se, sei lá, eu deixo por herança em testamento 3 canetas. O primeiro filho deveria ter direito a 2 canetas e o outro direito a 1 caneta. A gente poderia perguntar: essa lei é justa? Não. O que esse homem está pedindo é algo justo. Se a gente, nas leis de hoje, se a gente colocasse assim, um filho que tem mais direito do que o outro, às vezes por muito menos, né, a gente vê brigas em família por causa de herança, né? Mas o que Jesus está querendo dizer é que não se trata simplesmente de uma justiça. Deus quer falar para nós de uma riqueza que não está nos bens materiais. Tem um versículo que diz que a vida do homem não consiste na abundância de bens. E diz, em determinado momento, que há pessoas que ajuntam tesouros para si mesmo. Ou seja, existe a possibilidade de ajuntar tesouros para Deus. Creio que a chave de compreensão de todo o conjunto de leituras está, sobretudo, na segunda leitura, quando São Paulo nos pede para nós buscarmos as coisas do alto. Mas enquanto isso, eu vou tentar me focar no Evangelho, porque, no fundo, este homem fez, como diz inclusive na segunda leitura, da cobiça uma idolatria. A idolatria do dinheiro que o fez fazer uma idolatria de si mesmo. O que é a idolatria? A idolatria é colocar algo no lugar de Deus. Se eu acumulo uma riqueza, Santa Teresa d'Ávila mesma dizia, aqui não é uma crítica propriamente dita a nenhum sistema de governo, de economia, mas, sobretudo, o sentido pelo qual e qual o objetivo que nós estamos colocando na nossa vida. Como disse, Santa Teresa d'Ávila mesmo dizia, Teresa, com o dinheiro, ela é uma potência. Ela não teria fundado os 17 Carmelos que ela fundou, depois, se eu não me engano, de 50 anos, se Deus não tivesse manifestado a providência material para aquilo. Mas tudo, acredita-se que Teresa d'Ávila, por exemplo, fundou os Carmelos quando ela já estava no matrimônio espiritual com Jesus. Ela já estava num estado de intimidade com Deus. E esse homem do Evangelho, não sei se a gente consegue perceber, mas ele está um pouquinho centralizado em si mesmo. Ele diz, né? A gente pode recordar todas as vezes que ele fala eu nesse Evangelho. Não tem onde guardar a minha colheita. Então,
Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar meus celeiros. Eu vou construir maiores. Eu vou guardar todo o trigo e juntar com meus bens. Então, eu poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma reserva para muitos anos. Descansa, come e bebe. Esse homem vive a sua riqueza em vista de si mesmo. O que o Senhor hoje está querendo nos convidar não é o que talvez digam o comunismo, que São João Paulo II criticou, uma divisão equalitária dos bens, mas que cada um sim viva do seu próprio esforço, das suas lutas. Às vezes também isso condiciona as oportunidades que teve, mas que Jesus deve ser o nosso maior tesouro e a nossa maior herança. Eu estava refletindo sobre algumas pessoas que deixaram ter heranças, e sobretudo me lembrei de 2 ricos, que morreram, se não há pouco tempo, mas não distante. A diferença, por exemplo, do Gugu para o Silvio Santos. Não sei se vocês acompanharam, mas eu acredito que até hoje os filhos do Gugu estão ainda brigando e não falando entre si. Pior, uma vez eu vi uma reportagem de uma das filhas fazendo uma reportagem, acho que era para o Fantástico, não sei qual era o veículo de imprensa, mas expondo toda a realidade da família. Essas pessoas, não estou aqui julgando, mas não encontraram a riqueza que é Cristo. E interessante porque quando Jesus fala, ele dá um adjetivo para esse homem do Evangelho. Não sei se vocês perceberam. Quem vive dessa forma é louco. Que loucura! Que loucura viver. E eu olhando para, meu Deus, fui visitar esses dias a minha avó, ceguinha, 98 anos. Eu falei: Jesus, diz a palavra de Deus que os mais fortes chegam a 80. Eu falei: meu Deus, eu provavelmente não vou chegar, com essa vida de missionário, a esses 98. Mas ainda que nós chegássemos a 100 anos de vida, no fundo, viver centralizado no dinheiro é trocar 100 anos, ou trocar a eternidade por causa de 100 anos. É uma loucura, não é não? Vivendo centralizado, e a gente vê isso, pessoas hoje que estão tão centralizadas no dinheiro, que fazem do dinheiro o seu próprio Deus, que centralizam em si mesma, que chegam a morrer, e as pessoas não sabem que morreram, porque não têm relacionamentos com ninguém. E os vizinhos muitas vezes vão descobrir por causa do cheiro, ou seja, que já está apodrecendo dentro de um apartamento. Isso é muito comum aqui em São Paulo. E a liturgia nos dá uma sabedoria. Ensinai-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias. Não precisa dizer quantos anos você tem, mas quantos anos você tem? Pensou aí? Se os mais fortes chegam a 80, se você passou de 40, significa que você está, me perdoe a força da palavra, lá, não vou falar ladeira abaixo, mas ladeira acima para a eternidade. Já passou talvez mais do que ainda nós vamos ter. Estamos, de fato, buscando as coisas do alto? Estamos realmente buscando a Deus? Diz na primeira leitura:
vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E aí o autor sagrado nos dá um exemplo. Um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, e vê-se obrigado a deixar tudo em herança a um outro que em nada colaborou. O que no fundo o autor sagrado está dizendo: você vai trabalhar, você vai colocar como valores coisas que são passageiras. Não estou dizendo que o homem deve trabalhar e o operário é digno do seu salário, de São Paulo. Mas às vezes a questão é as prioridades da nossa vida e qual o sentido que nós estamos levando a nossa vida. Muitas vezes nós perdemos as infâncias dos nossos filhos, nós perdemos aquilo que nessa vida, não estou falando simplesmente, aquilo que mais deveria nos importar e que mais deveria ter sentido. Trocamos aquilo que verdadeiramente importa, e talvez esse que não trabalhou com inteligência, na verdade que deixou a outro que em nada colaborou, pode ser sim um estranho, porque talvez tem pessoas que por causa do dinheiro às vezes não têm filhos, e aí pode acontecer da minha cônjuge falecer antes e eu não ter para quem dar. Mas o pior, talvez o estranho seja aquele estranho da minha própria casa, porque eu não soube dar prioridades e não dei sabedoria para viver e contar os meus dias. A liturgia hoje nos recorda, como diz o Salmo: vós fazeis voltar ao pó, quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão. O que é voltar ao pó? Todos nós vamos morrer. Todos nós, alguns daqui a alguns dias, comecei a ter experiências agora de paroquianos que a gente conviveu e que já não estão mais conosco. Nas minhas férias agora faleceu mais um. Nós vamos morrer. Para que é que nós estamos? E para onde é que nós estamos encaminhando a nossa vida? Aí São Paulo nos dá um outro, na segunda leitura, que ele diz, fazei morrer o que em vós pertence à terra. Isso para a pessoa que está do seu lado, isso. Diz o nome dela. Ih, rapaz, não convenceu nem quem está aqui, muito menos quem está no YouTube. Diz o nome dela. Agora, repete comigo. Fazei morrer em vós o que pertence à terra. Aí repete. Imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é a idolatria. Deus está nos querendo fazer voar para Ele. Mas como diz São João da Cruz, não importa se é uma corrente ou se é um fio de nylon. Nós devemos buscar as coisas do alto. Eu estava me perguntando qual o testemunho que eu vou deixar. Qual é o testamento que você vai deixar? Qual é a herança que nós vamos deixar? Seja para os nossos entes queridos, seja para a humanidade, para a igreja. O Senhor nos convida a deixar herança de eternidade. Hoje, o Papa Leão, o jubileu dos jovens, ele disse para os jovens: tudo tem sentido apenas
na medida em que serve para nos unir a Deus e aos irmãos. E incentivou aos jovens a crescer numa cultura de amizade com Deus, por meio da oração, da adoração, da Eucaristia, da confissão e da caridade generosa. E convidou os jovens a embarcarem numa aventura com o Senhor em direção à eternidade, lembrando que Jesus está gentilmente batendo na janela da alma de cada um. Isso não é só para os jovens. Jesus está nos convidando a adentrar nessa aventura. E como eu dizia, eu fiquei me perguntando o que eu vou deixar como herança. Eu falei, Jesus, pelo menos não era para ter, não tenho nenhum real, né? O que tenho é comunitário no bolso. Mas me lembrei de um fato esses dias que me marcou muito. Foi antes de eu ir de retiro, na verdade, deve ter uns 2 meses. Eu estava indo para o shopping Cantareira, ia para a academia, mudar de joelho, e vi 2 homens, um homem, na verdade, esfaqueando o outro. E não sei se inconsequentemente Deus me fez sair do carro, gritar e dizer: em nome de Jesus, pare, eu sou padre. O homem parou. As pessoas procuraram correr atrás dele, um gritou, né? Ninguém estava fazendo nada naquele momento. E o homem fugiu, estava com a faca na mão, e estavam levando aquele homem para dentro do shopping, ensanguentado. Ele disse: meu Deus, esse homem vai morrer. Eu disse: coloque ele dentro do carro, eu não vou mais para fazer aquilo que eu ia fazer, e vou levá-lo para o hospital de Taipas. Quando eu entreguei ele e colocaram ele na cadeira de roda, inclusive, não sei se ele está aqui, um dos vigias era nosso paroquiano, que eu nem conhecia. Eu cheguei e me disse: padre, eu te conheço. Eu falei: você é das Dores? Eu falei: não, eu sou da São Pio. E o homem caiu, né, sentou na cadeira de roda e apagou. Antes de ir para o retiro, que eu fui há um mês atrás, na sexta-feira eu tentei dar a unção dos enfermos dele e ele tinha piorado, estava quase morto. Estava fazendo um procedimento porque ele já não estava sobrevivendo. Fui para o retiro e Deus me disse: eu vou manifestar a glória de Deus e ele vai sobreviver. E ele sobreviveu. Talvez a gente já traga ele aqui, né? Vamos ver se a gente consegue. Eu fiquei pensando esses dias de meu Deus, tu fizeste esse homem ressuscitar. Ele dizia num áudio no WhatsApp: padre, se você não estivesse lá, provavelmente, primeiramente Deus, mas segundo, aí dizia o Senhor, né, eu teria morrido. O Senhor foi instrumento para trazer a minha vida de volta. Ele já está em casa, graças a Deus, recuperado. Eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, posso não ter R$1 no bolso, mas uma das minhas heranças que não são para este mundo é uma vida que deu, que não foi ceifada. E estava olhando, pensando lá na Santo Antônio, eu falei: meu Deus, se não existissem missionários aqui, se não existissem padres aqui, se você não devolvesse o seu dízimo, esse homem teria morrido. Enquanto nós ficarmos centralizados na cobiça da idolatria, ou na ganância de querer conquistar as coisas pelas coisas em si mesmo, porque esse homem
Não sei se vocês perceberam, ele gasta mais dinheiro para construir novos celeiros daquilo que ele construiu para guardar mais dinheiro. Que Deus nos dê a graça de viver para o alto, de olhar e considerar aquilo que verdadeiramente não passa, e de reconhecer que os frutos que nós somos chamados a dar e a herança que nós somos chamados a dar não são simplesmente. Às vezes nós podemos nos preocupar muito com os nossos filhos, e devemos, com os estudos, com o mercado de trabalho, com tantas outras coisas, mas o essencial, muitas vezes nós nos esquecemos. Para que é que estamos cuidando dos nossos filhos? Para que é que nós estamos trabalhando? Como dizia no início dessa homilia, não é uma questão de justiça, é uma questão muito mais elevada. O que Deus está falando aqui é questão de eternidade, de céu e de inferno. Talvez na hora do limite da morte, Deus não vai nos dar uma nova chance como deu para esse homem. Para que é que nós estamos acumulando os nossos bens? Que Deus nos faça de fato realmente, como diz em São Paulo, nos despojar do homem velho, do homem avarento. Mas só tinha aquela história da galinha que eu termino, que eu estou falando demais. Ele já está vindo aqui até no altar para dizer assim, pai, está na hora. Mas a galinha, a águia que foi feita para voar, só que ela foi criada por algumas galinhas. Até o dia, e a águia estava ciscando, comendo suas minhocas. Ela percebia que ela era diferente, mas ela não entendia o porquê. Até um dia que ela olhou e conseguiu ver uma águia, viu elas voando e disse: tem algo disso de mim, tem algo disso em mim. E as águias ensinaram ela a voar. Moral da história, eu já estou acabando, cara. Muitas vezes nós estamos cercados de galinhas. Muitas vezes, nada contra, Ovinho, inclusive, enfim. Mas nós devemos estar ao lado daqueles que olham para o céu. Nós devemos estar ao lado daqueles que penetram a eternidade. Se não tivermos, talvez, amigos santos que nos ensinem a buscar o céu, nós precisamos ler a vida dos santos. Os santos deixaram heranças de eternidade e são tesouros que muitas vezes estão guardados dentro de armários. Porque nós olhamos muitas vezes mais para as galinhas, talvez aqueles que dão contra-testemunho, aqueles que estão ciscando, botando o seu olhar simplesmente para a terra. Que o Senhor nos dê a graça de ultrapassar esse amor meramente natural e essa vida passageira que esconde o maior de todos os tesouros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.